Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 116º dia de devocional. E hoje eu quero ler só um versículo com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês um testemunho muito poderoso. E o texto que eu quero ler com vocês é de Apocalipse 22, versículo 13, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E esse mesmo texto vai estar escrito em vários lugares nas Escrituras. Em Isaías 44, 6, por exemplo, diz assim: diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E aí tem outros textos mais, Apocalipse 1, 8, nós temos Isaías 41, versículo 4, Apocalipse 21, versículo 6, Isaías 48, enfim, nós temos muitos versículos onde Deus declara que Ele é o começo e Ele é o fim. E o testemunho que eu quero compartilhar com vocês é que hoje eu tive uma experiência com um amigo e ele estava muito abatido, muito triste, e estava muito, um senhor de idade já, mas é um grande amigo. E eu percebi que ele estava bastante aflito. E ele compartilhou comigo o momento da palavra, ele chorou muito, ele estava muito abalado. E aí nós saímos para tomar um café e aí eu perguntei para ele, eu falei: me explica melhor o que é isso, o que está acontecendo com você? Você estava sempre, né, algo te pegou ali de encheio. E ele disse: o Senhor estava curando meu coração. E quando ele contou a história, ele serviu na guerra do Vietnã, né, década de 70, e ele disse que ele serviu por 2 anos. Ele não chegou aí ao confronto direto, mas ele foi até o front, mas ele cuidou ali, ele ficou mais ele era um reforço, então ele só iria para a batalha se tivesse alguma baixa, ou se ele tivesse que, se eles estivessem perdendo a guerra, ele tivesse que ir lá repor, né, os homens que estavam lá, né, as baixas que tivessem. Então ele foi colocado numa posição mais de gerência ali, de gerenciamento do combate ali. Ele ficava mais de caminhão, levando suprimentos, trazendo munições, isso, e organizando ali mais a parte interna do acampamento, a parte interna da base. E por 2 anos ele ficou lá, era jovem, ele tinha seus 20 e poucos anos. E ele disse que quando se encerrou o termo de 2 anos, que ele foi, como ele foi num segundo momento para a guerra, o primeiro batalhão foi em 65 e o dele foi em 70, então já foi ali quase no finzinho. Ele serviu por 2 anos e quando encerrou os 2 anos dele, ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, a opinião pública era muito controversa, era muito contrária à guerra. Era muito porque não tinha um objetivo, era uma guerra meio sem sentido. Não houve vitória, não tinha ninguém vitorioso naquilo. E ele, quando voltou, ele disse que não teve nada. Nenhuma medalha, nem aplausos, nem comitivas, nem nada. Nem voo tinha para eles. Eles ficaram esperando por horas para ter um avião para trazer eles para casa. E ele disse que ele voltou e aquilo... Ele não teve uma resposta, não teve pode descansar, soldado, sua função terminou. E por causa dessa vergonha ao redor daquilo, por causa desse peso, ele foi obrigado a ir, ele não foi porque ele quis, né? Era uma questão de sorteio, de idade e nome, e ele foi sorteado, teve que ir, né, obrigatório. Então ele não era algo que ele não se orgulhou daquilo, não se orgulhou nem de participar daquilo, e também ele ficou muito triste pela questão de que nunca houve um fechamento com relação àquilo, né? Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que muitas coisas nas nossas vidas nós esperamos respostas dos homens, nós esperamos um fim de um ciclo, nós esperamos um fechamento de ciclo, nós esperamos ali algo para dizer: tá bom, agora você pode mudar para o próximo objetivo. Às vezes fazemos coisas sem sentido e desperdiçamos tempo na nossa vida e nós não conseguimos enxergar o fim das coisas. Nós simplesmente carregamos esse peso ao longo da vida. Porque em algum momento nós esperávamos uma palavra de alguém. Nós esperávamos alguém dizer: olha, pode ir. Nós esperávamos um Deus te abençoe. A gente esperava um abraço. A gente esperava um parabéns, você concluiu esse ciclo. A gente esperava tá tudo bem, você
você não conseguiu, mas pode seguir a vida, pode escolher outra coisa. A gente sempre tem uma expectativa de encerramento. E muitas vezes a gente não carrega isso, a gente não tem essa oportunidade. E no caso dele, ele nunca teve um encerramento. Ele nunca teve ninguém para dizer parabéns, ele nunca teve ninguém para dizer que bom que você chegou vivo, que bom que agora acabou, não tem mais. A guerra terminou, sabe? Ele nunca teve um encerramento daquele episódio na vida dele. E por ele ser muito jovem, ele ficou ferido, emocionalmente ferido, nunca teve a cura daquilo, na verdade ele empurrou para debaixo do tapete por anos, mais de 50 anos, e aí de repente ele, orando muito ao Senhor, o Senhor disse para ele: tá tudo bem, soldado, você fez um bom trabalho, você pode descansar agora. E aquilo para ele foi o Senhor trazendo cura sobre o coração dele, sobre uma vergonha que ele carregava que nem era culpa dele. Colocaram sobre ele um jugo que não era dele, que não era a responsabilidade dele. Ele carregou aquilo a vida inteira. E por anos, todos os anos ele repetia a data, ele lembrava todos os anos o dia do retorno, em que não houve nada, simplesmente a vergonha, simplesmente a vaia das pessoas, uma rejeição das pessoas e da sociedade. Como se ele tivesse escolhido aquilo, mas ele nunca escolheu aquilo. Então o que eu quero dizer para vocês, e o que ficou no meu coração muito marcado, é que às vezes a gente... responsabilidades e pesos são colocados sobre nós, correntes são colocadas sobre nós que ferem a nossa alma e o nosso coração, e a gente acha que com o tempo aquilo vai ser sarado, mas não sara. Por isso que às vezes a gente precisa expressar principalmente palavras de perdão. Principalmente palavras que a gente libera as pessoas. Precisa haver um encerramento de ciclo, precisa haver um ponto final, precisa haver um virar a página, precisa fechar o livro, precisa fechar o capítulo, precisa ter um encerramento. Precisa ter um momento que você fala assim: olha, eu carreguei essa ferida por tempo demais. Eu te perdoo. Eu perdoo isso, eu perdoo aquilo. Eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. Senhor, cura o meu coração. Me faz livre disso. Isso ainda me mexe comigo. Isso ainda é um gatilho, isso ainda é algo clica em mim toda vez que eu lembro disso. Às vezes até mesmo, de forma subconsciente, o seu cérebro travou ali aquela memória, você nem se lembra direito, mas às vezes até isso, se você se esforçar para lembrar o que te chateia, o que te levou até aquilo, você vai lembrar. E foram pesos e responsabilidades que colocaram sobre você. Você não foi responsável, você não tinha maturidade para dizer, você não tinha maturidade para dizer não, você não tinha maturidade para evitar. Colocaram sobre você. E isso ainda te machuca. Mas não foi culpa sua. Não carregue essa vergonha. Não carregue mais essa culpa. Não carregue mais essa ferida. Hoje, a sua realidade é outra. Você mudou, você construiu família, você se formou, você é um adulto agora. Não deixe aquela criança que foi machucada atrapalhar o seu futuro. Então se perdoe, se perdoe e deixe ser perdoado. Feche o ciclo. Deixe que o Senhor cure sua ferida e seu coração. Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o único que pode sarar o seu coração. Ele é o único que pode sarar a nossa vida de formas e maneiras que a gente nunca imaginou. Então, se há algo no seu coração e na sua alma hoje, se existem feridas, se existem palavras, se existem situações que aconteceram, se existem traumas verdadeiros, genuínos que aconteceram na sua vida, lá atrás, há muitos anos atrás, se perdoe. Perdoe. E permita que o Senhor, entregue nas mãos do Senhor e diga: Senhor, essa ferida não é minha. Esse trauma não é meu. Essa responsabilidade não é minha. Essa vergonha eu não podia evitar. Tira de mim. Me cura. Me dá um encerramento disso. Porque eu quero mover, eu quero caminhar adiante, eu quero mover adiante. Sê tu, Senhor, o meu começo e o meu fim. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Mas realmente busque
ser uma nova criatura por completo. Como diz a palavra em 2 Coríntios 5,17. Somos nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então é necessário ter autoridade, é necessário declarar algumas coisas, para que então você se sinta livre delas. Não empurre para debaixo do tapete. O meu conselho hoje, arranca o tapete. Joga fora o tapete. Tenha uma vida clara, limpa diante do Senhor. E se tem algum pecado, confesse. Ele pode te perdoar, Ele é o único que pode. Então, limpe o coração. Deixa ele ser o começo. Deixa ele ser o fim. Deixa ele ser o alfa. Deixa ele ser o ômega da sua vida. Deixa ele escrever o que ele já escreveu e deixa ele escrever o fim. Permita que a sua vida seja 100% uma obra escrita pelas mãos dele. Amém? Reflete sobre isso. Meu amigo foi curado. O Senhor trabalhou na vida dele. O choro dele foi sincero. Porque ele foi curado. Assim como eu tenho certeza que o Senhor vai curar o seu coração, a sua alma. Assim como ele tem curado a minha alma e o meu coração. Então, envie esse vídeo para alguém. Faz o bem para alguém. E se perdoe. E deixe o perdão correr como um rio perene, como um rio majestoso. Assim a sua vida pode seguir em frente. Assim a sua vida pode continuar. Assim a sua vida vai mudar. Sem feridas, sem dor, sem gatilhos, sem ansiedades, medos, sem nenhum tipo de maldição que talvez tenham lançado sobre você. Ser limpo, ser novo, ser uma nova criatura em Cristo. Para a glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe. Te vejo amanhã.